E aí, senhoras e senhores, de volta ao nosso curso de linguagem de programação. Na última aula a gente começou a ver o paradigma funcional e hoje eu vou mostrar algumas outras características aqui, mais no sentido técnico, né? Mas assim, a parte conceitual já está estabelecida a partir da última aula. Então, a programação funcional é um paradigma cujo objetivo é imitar o comportamento das funções matemáticas. Então, vai ter uma série de características dele que vão fazer com que ele fique bem diferente dos paradigmas mais tradicionais, né? Aqui a gente vai receber, o nosso programa vai ser coleções de funções que recebem parâmetros como entrada e fazem um processamento ali dentro, como se fosse uma caixinha fechada, e retornam uma saída. Então, vão funcionar como funções matemáticas, baseados no framework de cálculo lambda, né, que foi desenvolvido lá pelo Alonzo Church e companhia pouco antes do meio do século passado. E, muito importante isso daqui, não tem estado. O programa seu não vai ter estado. Não vai ser uma sequência onde você pode parar em determinado momento e falar assim, aqui minhas variáveis têm tal valor. Porque, na verdade, as variáveis suas não vão mudar de valor. Não tem comando de atribuição no programa funcional, tá certo? Aqui o sinal de igual não significa mais o recebe que ressignificava nas linguagens anteriores. Aqui o sinal de igual significa equivalência. Você lê o que? Quadrado de x é x vezes x. Quer dizer que quadrado de x e x vezes x significa exatamente a mesma coisa. Então aqui a gente não vai ter o conceito de estado. O seu programa não vai ser um processo em que você tem um estado inicial e esse estado vai evoluindo até o estado final. Não tem isso. O seu programa vai ser uma função em que você recebe a entrada, ali dentro nada influencia, nada externo influencia e ele gera uma saída baseada no que foi definido ali, né, a expressão ou a série de cálculos ali que é realizada. Os programas são controlados apenas por recursão e expressões condicionais. Então a gente não tem sequências de comandos e não tem repetição iterativa, no sentido de for, while, né? Que são muito comuns na linguagem imperativa e nas linguagens imperativas e nas linguagens orientadas a objeto. A gente está ilustrando aqui através do Haskell, né? Que é o símbolo da linguagem. Então, recursão, a gente vai ver um pouco mais hoje, mas já até viu na última aula. E expressões condicionais, como if, then, else e os guardas, que também a gente já viu, são as estruturas mais importantes da linguagem aí. Vamos então agora progredir um pouquinho e aprender um pouco mais de recursos da linguagem Haskell. Bem, dizia eu que a aritmética... Começando aqui a ficar interessante, né? A estrutura de dados fundamental da linguagem Haskell é a lista. O que é uma lista? A lista é uma coleção de elementos de um certo tipo que é definido ali como tipo do parâmetro ou tipo de retorno, né? Podem ser definidas pela enumeração de seus elementos, como está aqui embaixo, ó. Então você pode definir uma lista num aqui, por exemplo, como abre colchetes e fecha aqui e os elementos dela separados por ponto e vírgula. Não, por ponto e vírgula não, por vírgula, desculpa. Uma lista vazia, que é uma lista que tem nenhum elemento, você pode simplesmente definir ela como abre e fecha o colchete. Você pode também ter uma lista de char, que é uma string aí, né, no caso, que tem os char aqui, ó, com aspas simples separados também por vírgula, tá? Então, ó, o tipo da lista, para você declarar ela, né, você coloca o tipo dela entre colchetes, assim, ó, int, entre colchetes, é uma lista de int, ou char, é uma lista de char, né, como a gente vai ver daqui a pouco. Além das inicializações simples, também a gente pode definir listas de listas, que seria alguma coisa parecida com uma matriz, né? Então, essa aqui é uma matriz que a primeira linha é 1, 2, a segunda é 3 e 4, a terceira é 5 e 6. Então, é uma lista de int, tá vendo? Lista de int é um tipo. Eu quero fazer uma lista de int. Fica assim. Também tem, e depois vocês podem testar aí no WinGHCI, listas que conseguem ser preenchidas automaticamente porque a linguagem reconhece um padrão aí, né? Então, se você colocar lá que a sua lista é de 1 até 10, ó, com uma reticência aqui, né? 2 pontos aqui. Ela consegue identificar que você queria criar uma lista aqui que é de 1 até 10, de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, né? Até 10. Se você começa assim, ó, 1, 3 até 10, o que você está querendo? Eu quero os números 2 a 2, né? 7, 9. Repara que aqui, ó, o 10 nem entra, né? Porque se você começar com a
razão 2 aqui, ele chega em 9. Quer dizer que ele não passa de 10, né? 10 poderia ser o último, mas não necessariamente. Aqui uma decrescente, que é 10, 8 até 0. Né? Então, quando o padrão é bem óbvio, a linguagem consegue identificar. Se vocês quiserem testar aí qual que é o limite disso, mãos à obra aí. Isso aqui, ó, é uma das coisas mais importantes da aula de listas. Tem duas funções básicas aqui para você processar uma lista, são o operador de construção, tá certo? Para que ele serve? Para você construir uma lista elemento a elemento. Então aqui, ó, se você coloca 8, 2 pontos, uma lista vazia, o que acontece? Você insere esse elemento na primeira posição da lista. Se você faz assim, ó, 6 e 8 e uma lista vazia, 6, 8 lista vazia. Se você já tem uma lista e você quer inserir um elemento na primeira posição dela, que a gente vai chamar de cabeça da lista, aí ó, 4, 2 pontos, 6 e 8. O que é importante, galera? Sem sacanagem, não esquece. Para esse operador, ele é um operador interfixado, quer dizer que tem um operando de um lado e um operando do outro. O operando da esquerda, ele tem que ser sempre um elemento. Ele não pode ser ali uma lista, por exemplo. Tá? Quer dizer, ele pode ser uma lista se for uma lista de listas, vocês entendem, né? Mas só que assim, do lado direito, você tem a lista onde você quer inserir o elemento. E do lado esquerdo, você tem um elemento do tipo daquela lista lá. Se você quiser juntar duas listas de um mesmo tipo, aí você vai usar o outro operador, que é o operador de concatenação, que é esse mais aqui. Aí como é que faz? Ele também é interfixado, ó, ele recebe uma lista de um lado e uma lista do outro. Então eu tenho uma lista com 2, 3, quero concatenar, eu quero juntar ela pela extremidade com a lista 4, 5, 6. Aí eu uso mais, tá certo? Se eu tiver aqui uma lista, ó, com pares e ímpares, né? Eu quero juntar, ó, os pares de 0 a 10 aqui e os ímpares de 0 a 10 também. Olha lá, pares, 0, 2, 4, 6, 8, 0 nem é par, né? 1, 3, 5, 7, 9, ímpar. Beleza? Esse aqui, qual que é a diferença então? Esse recebe duas listas, esse cara aqui de cima, que é o de construção, recebe um elemento e uma lista. Muito importante, velho, não se esqueça. Além disso, uma lista também tem, ela pode ser dividida em duas partes, cabeça e cauda. Isso aqui também é fundamental que vocês entendam. Uma cabeça é um elemento só que está na primeira posição. Então você já tem até uma função pronta aí que chama head, ó, e tem uma que chama tail, né? Cabeça e cauda. Se você tem essa lista aqui, pares, que tem 0, 2, 4, 6 e 8, né? E pedir a cabeça dela, quem que é? É o 0. Então a cabeça é um elemento só. E tail é o que? É a lista com os elementos restantes. Se for uma lista que só tem um elemento, ele tem a cabeça, por exemplo, imagina que fosse uma lista só com 8 aqui, ó. A cabeça é 8, a tail é o que? Uma lista vazia. Beleza? Tomando por base o operador de construção, a lista pode ser escrita como, essa lista aqui, 1, 2, 3, pode ser escrita como 1 e 2, 3, né? Onde 1 é um inteiro e a lista de inteiros 2 e 3 aqui é uma lista de inteiros, ó. Uma lista vazia, ou é uma lista com cabeça, uma lista é vazia, ou então ela é uma lista com cabeça seguida de cauda. O exemplo a seguir implementa uma função recursiva que calcula o comprimento de uma lista de inteiros. Então vamos fazer alguns exercícios aqui, alguns exemplos básicos, só para vocês pegarem a manha aqui, caso vocês ainda não conheçam a linguagem completamente. Imagina que você queira desenvolver então uma função que recebe uma lista e retorna para mim o comprimento dessa lista. Vou chamar ela de comprimento. O que ela recebe então? Ela recebe uma lista, vou fazer uma lista inteira aqui, porque é o nosso tipo básico aqui, né? E retorna para mim um inteiro. Como que eu faço isso? Eu tenho que contar de um em um quantos elementos que ela tem. Mas eu não posso usar um for, porque não tem for aqui. Não posso usar o while. Então eu tenho que fazer com recursão. Para a recursão, galera, sempre tem em mente o quê? Que para a recursão funcionar, a gente tem que ter um caso base forte. Qual que é o meu caso base? O caso trivial. Se eu tiver uma lista vazia, qual que é o comprimento dela? 0.
certo? E se ela não for vazia? Então quer dizer que ela é uma lista que tem cabeça e cauda. E eu posso fazer como isso? Ó, cabeça, cauda. Ela pode ser expressa dessa maneira aqui porque vai facilitar o nosso trabalho. Beleza, cabeça é um elemento inteiro e cauda é uma lista de inteiros. Se ela tiver cabeça e cauda, dessa maneira aqui, e que em geral eu, quando estou programando, coloco H e T, porque é mais fácil, head e tail, então quer dizer o seguinte, que uma lista que tem H e T, o comprimento dela vai ser 1, que é o comprimento do elemento da cabeça, mais o quê? O comprimento da lista cauda. Certo? Como assim, João Paulo? Olha só, você tem uma lista aqui, ó, que tem 1, 2, 3, 4, 5. Qual que é o comprimento dessa lista aqui? Não sei, tem que ver. Mas eu sei que o comprimento dessa lista é 1 mais o comprimento da lista 2, 3, 4, 5. Que é o quê? 1 mais 1 mais o comprimento da lista 3, 4, 5. E assim por diante, né? Vocês verem onde que eu vou chegar aqui, ó. Vou colocar 3 pontos aqui. É 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. A recursão vai ser o seguinte. No final vai ser 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, 5 vezes, mais o quê? O comprimento da lista vazia. Quando ele chega aqui, o que acontece? Olha só, o comprimento da lista vazia é 0, né? Então é o caso base. Isso aqui daria 5. Tranquilo? Então, ó, basicamente, todos os programas de processamento de lista em Haskell, o que acontece? Você vai fazer um tipo de processamento na cabeça da lista e vai processar a cauda, mandar processar a cauda recursivamente. E você precisa de casos base fortes para que você tenha um ponto de parada. Olha só, vamos testar esse programa aqui. Abriu 2 aqui. Tá aí, ó. O que acontece se eu comprimento de uma lista aqui, ó, que tenha 1, 2, 3, 4, 5. Aí, ó, 5. Aí se eu colocar um outro elemento aqui, 100, um outro 251. 7. Beleza. E se eu fizer uma lista que tem um elemento só? 1. Uma lista vazia? 0. Então, meu caso base forte aqui, ó, faz com que uma hora chegue nele. Além disso, ó, vamos fazer então agora uma que faz soma. Eu quero somar todos os elementos de uma lista de inteiros e retornar para mim um inteiro também. Então, a soma de uma lista que não tem nenhum elemento, quanto que é? 0. E a soma de uma lista que tem cabeça e cauda? Quanto que dá? Uai, vai dar H, né? Imagina que a lista lá que eu falei para vocês, 1, 2, 3, 4, 5. Então, quanto que dá a soma dela? Dá 1 mais a soma de todos os elementos da cauda, né? Mais a soma dos elementos da cauda. Será que funciona isso? É igualzinho, gente. Deixa eu fechar isso aqui. Recarrego meu arquivo. Soma de uma lista que tenha 5, 4, 3, 2 e 1. 5 mais 4, 9, 12, 14, 15. Faz certinho. Beleza? O que vai fazer aqui? Ó? 5 mais a soma de 4, 3, 2, 1. 5 mais 4 mais a soma de 3, 2, 1. E assim por diante, até chegar na cauda vazia, em que vai dar 0. Né? Ele vai somar 0 aí, que é neutro. O que mais? E se eu quisesse inserir o elemento, insere na primeira posição? Como é que ficaria? Recebo uma lista, quero inserir um elemento na primeira posição dela. Insere. Opa, eu tenho o elemento que eu vou... aqui, ó, vou receber como parâmetro a lista, o elemento que eu quero inserir, ele vai retornar para mim o quê? Uma lista nova, né? Como é que eu faço? Insere na primeira posição de uma lista qualquer, que eu vou chamar de LST. Como é que eu faço isso? Ele recebe a lista e recebe o, sei lá, o X, né? Que é o que vai inserir. O que eu tenho que retornar? Uma lista que tem X como cabeça
e LST como cauda. Vamos ver aqui? Insere primeira, uma lista aqui, ó, que tenha 7, 9 e 10. Eu quero inserir o elemento 6. Aí, 6, 7, 9 e 10. Aí se fosse uma lista que só tinha um elemento aqui, beleza, inserir na primeira posição. Se não tivesse nenhum elemento, inserir. E se eu quisesse inserir na enésima posição? Insere enésima. Aí eu tenho que passar a lista, tenho que passar o n, né, a posição que eu quero que ele insira, o número que eu quero inserir e finalmente retornar uma lista de inteiro, com esse elemento aí inserido na posição que eu pedi. Agora você tem que pensar um pouquinho mais. Se você quer inserir na enésima posição de uma lista vazia, se você pedir para inserir em qualquer posição, o que vai acontecer? O elemento x. Isso aqui é o padrão Coringa, gente. Isso aqui quer dizer, pode ter qualquer valor aqui. Você quer inserir o elemento x na posição tal de uma lista vazia? Se não tiver essa posição aí, eu vou fazer o quê? Vou retornar uma lista só com x. Eu quero inserir na enésima posição de uma lista, aqui que eu vou colocar com cabeça e cauda, em posição n, o x. O que significa isso? Que eu quero inserir na enésima posição da lista T, na posição n menos 1, o x. Beleza? E aqui eu tenho meu outro caso base, que eu estou caminhando na direção dele. Se eu tenho uma lista qualquer e eu quero inserir na primeira posição o x, o que eu devolvo? X lista. Vamos ver se funciona? Deixa eu limpar essa tela aqui. Insere enésima. Eu quero inserir na lista 1, 3, 4, 5, na posição 2, o número 2. Deu pau. Oops. Oops. What does that mean? Por quê? Porque eu preciso retornar aqui a cabeça também. Recarrego. Aí, agora sim. Aí se eu quisesse inserir ele na terceira posição? Inseriu. E se eu quisesse inserir ele na 30ª posição? Aí ele insere na última lá, porque não tem 30ª. E se eu quisesse inserir ele na primeira posição? Aí. 2 casos base. Beleza? Que a gente vai... que são triviais, né, para resolver. E aqui o nosso caso recursivo. O caso recursivo faz o quê? Se eu quero inserir um elemento na posição n de uma lista, quer dizer que eu quero inserir esse elemento na posição n-1 da cauda. Que é o que eu estou fazendo aqui, ó. Insere elemento, né? Qual que era o meu erro daquela primeira vez? Que, logicamente, que eu tenho que manter os elementos anteriores, né? Então, eu queria fazer ali no exemplo aqui, ó. 1, 3, 4, 5, na terceira posição. Então, 1, 3, né? H aqui, ó. Aí, eu insiro o elemento aqui. Ficou claro? Então, basicamente é isso. São chamadas recursivas em que, geralmente, o que está disponível para fazer o processamento é simplesmente o elemento da cabeça. E vocês têm que dar uma pensada aí, né, virar a chavinha da programação imperativa para cá e trabalhar bem assim, criativamente com recursão. Vamos voltar para os slides aí. Uma lista também ela pode ser definida por um gerador. Isso aqui a gente vai chamar de listas por compreensão ou compreensão de listas, tá certo? Aqui, ó, eu quero criar uma lista que chama mais pares, que ela é definida por essa construção aqui do Haskell, que é o que? Eu quero todos os elementos, aqui ó, x ele vai ter os valores entre 0 e 10,
e eu quero que esses elementos sejam o quê? 2 vezes x. Então ele vai pegar o 0, vai atribuir para o x, né? Ele vai falar assim, 2 vezes 0, deu 0. Aí depois ele pega 1, 2 vezes 1, 2, 4, 6. Então tem como você gerar aqui uma lista e falar que aqueles elementos lá vão sofrer algum tipo de processamento. Aqui, além disso, uma lista com gerador ela pode ser gerada como uma lista infinita. E sempre que eu faço isso eu brinco, né? Obviamente que a lista não é infinita, né? Você não tem como você guardar na memória uma lista infinita. Então o que quer dizer isso em Haskell? Como ele tem avaliação lenta, né? Quer dizer que ele sabe que aquela lista lá você definiu ela como infinita. Mas ela vai ter os elementos que você for precisando. Se você precisar do 10º elemento, ela vai até a 10ª, a 10ª posição. Se você precisar do milésimo elemento, ele vai calcular o milésimo elemento para você. Se você precisar do milionésimo elemento, ele vai calcular. E assim por diante, obviamente, com o limite da sua memória aí, né? Então tem como você fazer isso, ó. Ao invés de você falar que ela termina em 10, você fala que ela começa em 0, 1 e vai embora, né? Isso aqui é todos os elementos pares aqui. Um outro exemplo, ó. Além disso, você consegue fazer ainda uma condição aqui, ó. Então, essa estrutura indica o quê? Que eu quero todos os elementos x entre 1 e n, cujo resto da divisão de n por x dê 0. Né? Essa estrutura aqui indica que será criado exatamente isso. Ó. Então, para n igual a 10, o que acontece? Ele vai fazer... estender essa lista aqui, né? Então é 1, 2, 3 até 10. E todos os elementos que o resto da divisão de 10 pelo elemento dê 0. Então, ó, 1, 2, 5 e 10 são elementos dessa maneira aí. Então você vai ficar aqui, ó, 1, 2, 5 e 10. Está retornando os divisores do número aí. Né? Então se você quisesse fazer uma função que calcula os divisores de um determinado número inteiro, a simples definição por compreensão da lista aqui, você já conseguiria resolver esse problema. Só para dar um exemplo legalzinho aqui de compreensão de lista que também ajuda a resolver um outro problema, eu vou mostrar o Quicksort, né, que é um algoritmo de ordenação que é eficiente, né, que roda em n log de n. E a gente vai dar uma olhada como que ele funciona no C++. Assim, obviamente que é um código bem didático, né, então ele é um pouco mais extenso que precisaria até. E depois eu vou mostrar como é que ficaria em Haskell com compreensão de lista. Só para lembrar como é que ele funciona, no Quicksort a gente escolhe um elemento como pivô, né, um elemento do vetor como pivô. Esse elemento aqui, como não faz diferença qual que é, em geral a gente pega o primeiro elemento do vetor. Aí depois o que eu preciso fazer? Particionar o vetor de maneira que todos os elementos menores que o pivô fiquem à sua esquerda e maiores que o pivô fiquem à sua direita. Né? Aí depois que você fez isso, o que aconteceu? Você colocou o pivô no lugar certo, certo? Por quê? Todo mundo que é menor que está para um lado e todo mundo que é maior está para o outro, então a posição daquele pivô lá já está correta. Aí depois o que você precisa fazer? Chamar o Quicksort para ordenar a lista do lado esquerdo e a lista do lado direito recursivamente. Aí ele vai escolher um pivô para a esquerda, um pivô para a direita, colocar ele no lugar e tal. E isso daí ele vai fazer recursivamente, de maneira que ao final você tenha uma ordenação aí que no geral vai rodar de maneira bastante eficiente, né? Tanto que o algoritmo chama Quicksort, que é rápido. E a base da recursão é o quê? Quando você tiver vetores de tamanho 0 ou de tamanho 1, quer dizer que eles já estão implicitamente ordenados. Aqui ó, o método Quicksort, a função Quicksort em C++, né? Eu chamo aqui ó, uma outra função que é sort, passo o vetor para ela e falo que eu quero ordenar da posição 0 até a posição tamanho menos 1. Tá? Aí o que faz esse QSort? Pivô. Quem que é o pivô? Eu vou chamar uma outra função particiona que vai fazer o quê? Vai pegar, escolher o pivô, colocar todo mundo que é menor para um lado, maior para o outro e já era. Essa função QSort, ela recebe da onde até aonde que eu quero ordenar. Certo? Eu quero ordenar ele do 0 até o n-1 da primeira vez. Da segunda vez já não é assim. Você vai ter a primeira metade que você vai querer ordenar ela do 0 até tanto e a outra metade lá que vai até o final. E depois assim por diante. Né? Esse esquerda e direita aqui é o que vai variar. Enquanto né, a esquerda for menor que a direita,
quer dizer que ele tem pelo menos 2 elementos. Então eu preciso continuar chamando recursivamente. Se esquerda for igual à direita, ou for maior que a direita por algum motivo, quer dizer que você já pode parar ali. Então, ó, achei o pivô, posicionei ele, depois eu faço o quê? Chamo o mesmo que sorte do lado esquerdo até a posição do pivô menos 1 e da posição do pivô mais 1 até o final do lado direito. Né? Então eu vou particionar em 3 vetores. V1, que é menores, V2, que é o próprio pivô e V3, que é os maiores do pivô. E aqui eu particiono. Né? Eu não vou ficar entrando no mérito não, gente. Mas assim, o que ele está fazendo aqui? Ele escolhe o pivô, que é o primeiro do lado esquerdo. Aí depois ele coloca todo mundo que é menor para um lado, maior para o outro. E no final ele retorna a posição em que ficou o pivô aqui. Tá? O que eu quero, qual que é o foco meu aqui? Olha só a quantidade de linhas. Né? Aqui ó, tem 4, 10, pelo menos umas 30 linhas aqui que a gente precisou para fazer o Quicksort. E como que seria a implementação do algoritmo Quicksort utilizando o Haskell e compreensão de listas? Dá uma olhada aqui. Ó. O mesmo código ele ficaria em 3 linhas, porque a gente ia usar a compreensão e a concatenação como operações básicas. Então, ó, Quicksort. Se eu quiser ordenar uma lista que está vazia, qual que é o retorno? É uma lista vazia. Isso aqui serve como caso base. E depois, para a lista em si, cabeça e cauda, o que eu tenho que fazer? Cabeça é o pivô, é o primeiro elemento da lista. Então eu vou ter um vetor com todo mundo que é menor do que o pivô, uma lista com o pivô só, e uma lista com todo mundo que é maior do que o pivô. E como que eu faço essas duas listas aí? Ah, eu quero todos os y da cauda que são menores do que o pivô. E depois eu quero todos os y da cauda que são maiores ou iguais ao pivô. E eu já faço a chamada recursiva aqui, ó. Já chamo o Quicksort para essa aqui e já chamo o Quicksort para essa daqui. Obviamente que aqui ficou com 5 linhas, mas eu fiz a quebra aqui só para caber no slide. Isso daqui poderia ficar tudo na mesma linha. Então eu passei de 30 linhas lá para 3 linhas aqui. Tá certo? Aí, ó, o nosso criador do Haskell, like a boss. Outra estrutura de dados interessante do Haskell é a tupla. Tá? Tupla é considerado, sim, analogamente, um análogo ao struct do C, do C++, de várias outras linguagens. Por quê? A lista é uma estrutura de dados homogênea, né, em que todos os elementos são de um mesmo tipo. Aqui na tupla, os elementos podem ter tipos diferentes. Então eu consigo aqui, ó, fazer alguma coisa mais parecido com um objeto, ó, em que eu tenho minha tupla. Na primeira posição eu coloquei meu nome e na segunda o meu número de matrícula da época de estudante. Então, ó, nome, número de matrícula. É uma tupla. Valores são definidos de maneira semelhante às listas, né? Só que ao invés de a gente usar o colchete, a gente usa o parêntese. Os elementos dela que estão separados por vírgula também, né? Mesma coisa. É importante a gente falar que isso aqui é ordenado, então a ordem importa. Se eu tivesse uma tupla 11984 João, aí ela seria outra tupla, outro valor diferente, tá? Alguns outros exemplos aí, ó. Tupla de char e char, posso ter tupla com 3, com char e bool, uma string, um char, um bool e outra string. Uma tupla que tem um valor booleano, aí ela tem uma tupla que tem uma string e um char e um valor. Então eu posso ter tupla de tupla? Posso, né? Uma tupla vazia aqui. Isso aqui não é uma tupla, só tem um elemento, né? Então é um elemento só, é uma string. Quando a tupla for uma dupla, né, um par, aí tem funções especiais para você acessar os elementos dela. Se você usar a função FST, que é de first, né, ele retorna o primeiro elemento da dupla, do par. E se você usar o SND, que é second, aí ele retorna o segundo elemento do par. Isso daqui somente funciona para a tupla de 2, né, a dupla ou par. Se você usar para uma tupla com 3 elementos, ela vai continuar tendo um primeiro e um segundo, mas essas funções aqui não vão funcionar, beleza? Se você quiser desenvolver um sistema acadêmico de notas, por exemplo, você poderia manipular as informações de alunos, né? E para isso a gente poderia usar uma tupla. Uma tupla poderia ser composta por um nome
primeiro nome, um último nome e uma média do aluno. Então, string, string, int. Só que existe um recurso da linguagem Haskell também, que é o type, que é para você dar apelidos aqui que vão fazer mais sentido no seu programa do que o nome do tipo. Então, você poderia definir essa tupla aluno aqui, ó, como string, string e int. Eu estou definindo ela como pnome, unome e média nota. Que significa o quê? String, string, int. Então, quando você coloca type, você está falando que pnome e strings vão significar a mesma coisa no seu programa. Unome e string também, média nota inteiro. Para que serve isso? Para aumentar a legibilidade do seu programa. Você bate o nome aqui, você já sabe que é primeiro nome, último nome, média nota. E além de tudo, eu ainda chamei essa tupla aqui, que eu poderia ficar processando ela dessa maneira, de aluno. Então a minha função vai conseguir receber um aluno. E o que significa isso? Uma tupla que tem string, string inteiro. Tá? Isso aqui vai funcionar simplesmente para você conseguir fazer programas um pouco mais legíveis aí. Olha pra você ver. Além disso, aqui eu ainda fiz um type turma, que é uma lista de alunos. É muito legal isso, né? Aqui ó, tem uma função que chama aprovado, né? Approved, que recebe uma turma e um inteiro, que é a nota de corte, e retorna uma lista de nomes. Tá? Por exemplo, aqui ó, eu tenho approved, recebi a turma e uma nota de corte. São os dois padrões de entrada. Aí, só que aqui, galera, eu cometi um erro aqui, ó. Porque essa tupla aqui é aluno, eu tinha feito ela diferente, só com nome e nota, tá certo? Ela não é a mesma que está nesse outro slide aqui. Eu comecei de um jeito e terminei de outro, né? Então essa tupla aluno aqui minha, ela tem nome e nota só. Então, ó, eu quero receber a turma e uma nota de corte. Aí, o que eu quero de retorno? Eu quero uma lista que tem todos os nomes. Aqui, ó. Da lista de alunos, que ela é composta por nome e nota, em que a N, a nota do aluno, for maior do que a nota de corte. Poderia colocar maior ou igual aqui. Tá? Então, isso aqui é compreensão, ó. Usa o casamento de padrões aqui, que eu vou falar um pouquinho melhor daqui a pouco, mas na turma eu tenho um elemento. Esse elemento ele é uma tupla com nome e nota. Eu quero todos os nomes das tuplas cujo N for maior do que a nota de corte. Legal, né? Aí, ó, se eu fizer um teste aqui, eu tenho uma lista, ó, que tem o João que tirou 100, eu, né, no caso. O Paulo, que tirou 50, também sou eu, é meu gêmeo do mal. A Maria, que tirou 55, e o José, que tirou 62. Aí eu quero uma lista de aprovados que tem todo mundo que tirou mais do que 60. Aí ele vai olhar ali, ó, o João tirou e o José tirou. Retorna uma lista só com esses nomes. Bem interessante. O que eu quis dizer com casamento de padrões? Né? Casamento de padrões aqui, ó, simplesmente estou falando que na linguagem Haskell a gente pode colocar várias definições para uma mesma função e ele vai tentar casar o padrão de entrada com uma dessas definições aqui. Então, se o cara entra com 1, ele vem aqui, ó, beleza, eu tenho 4 definições de padrões aqui. Ele começa de cima para baixo, verificando qual que cabe, qual que ele pode entrar. Como o cara entrou com 1, ele testa aqui, opa, é esse aqui, já dá a resposta, pá. Ele não vai testar os demais. Se o cara entra com 0, aí o que acontece? Ele vai olhar aqui, ah não é 0, não é 0, não é 0, x. X pode ser 0, pode ser qualquer valor inteiro. Aí ele entra aqui e vai, não está entre 1 e 3. Padrões 3000, mesma coisa. O que eu estou falando? Que ele vai de cima para baixo testando. Então por que eu não posso escrever dessa maneira aqui? Porque se eu colocar qualquer valor inteiro, ele vai falar assim, ah não, x pode ser esse valor. Então qualquer entrada aqui, ele já retornaria não está entre 1 e 3. Porque ele vai testar na ordem, tá? E se escrevêssemos dessa maneira aqui? Porque x não é utilizado, o valor de x não faço nenhum processamento com x aqui. Então o que significa x aqui? Qualquer valor. Então se você não quiser nomear qualquer valor, você vai usar o padrão Coringa, que eu já usei agora há pouco, que é o underscore. Tá?
O underscore ele vai servir para significar qualquer valor. Baseado no comportamento da última função, quais são as finalidades das funções abaixo? Aí, ó. Isso aqui a gente acabou de fazer, né? Essa aqui é a nossa função de comprimento. Ó, se uma lista recebida como parâmetro for vazia, o comprimento é 0. E se a lista tiver cabeça e cauda, qual que é o comprimento? 1 mais o comprimento da cauda. Só que aqui, ó, em algum lugar eu usei a cabeça da lista? Não, né? Eu só falei que ela tem comprimento 1, tamanho 1. Então, eu não preciso nomear. Poderia usar o underscore, em vez de colocar HT igual eu fiz aquela hora. E essa daqui? Olha lá, não tem nenhuma utilização assim, muito prática, né? Mas ele recebe uma tupla que tem 4 inteiros e retorna uma string. Aqui, ó, os 3 primeiros elementos da tupla pode ser qualquer coisa. A única coisa que importa é o quarto, ó, fourth. Se ele for maior que 10, eu coloco. Se não, não. Então, quer dizer, se eu não fiz nenhum processamento com o first, second e third aqui, sei lá, né, já que eu estou usando fourth, primeiro, segundo, terceiro, quer dizer que eu não preciso dar nome para eles. Eu posso simplesmente colocar um tracinho aqui dizendo que, tipo assim, qualquer coisa que tiver aqui está valendo. Depois vocês pensam nisso aqui. Então esse padrão coringa aí, representado pelo underscore, né, tendo em mente o casamento de padrões, ele representa dados indefinidos, né, que não sejam relevantes para o processamento. Essa função com guardas aqui, ela poderia ser reescrita só com underscore dessa maneira. Ó. Se o x for igual a 1, não importa o que seja o resto, vai dar 10. Se o y for 2, dá 20, e assim por diante. E se for qualquer coisa aqui, eu retorno 0. Então ele vai facilitar a implementação de algumas funções, né, quando tiver if then else muito grande, etc. E aqui de novo, só para a gente revisar aqui, recursividade. Recursividade é uma das coisas que eu quero que vocês lembrem quando vocês pensarem em programação funcional. Não tem estado, então não tem atribuição, então não tem laço de repetição. Como é que eu faço se eu quiser repetir as coisas? Só recursivamente. Beleza? Quero que vocês lembrem que o programa vai ser um conjunto de funções, que as funções vão conseguir interagir, daqui a pouco a gente vai ver funções de alta ordem, e assim por diante. Então, recursividade é uma das coisas importantes que vocês têm que associar com linguagem funcional. Assim como também a letra grega lambda, que geralmente nas linguagens de programação, lambda vai significar alguma coisa relacionada à função, e assim por diante. Tá? Então, para uma função recursiva, o que você vai ter? A partição dos problemas em subproblemas. Então, você vai pegar um problema grande e ir diminuindo ele. Né? Tem uma base final, porque você vai diminuindo o seu problema em direção a um caso que é trivial, que você resolve de maneira mais fácil. E vai ter uma combinação das respostas parciais suas aqui. Né? Igual a gente fez lá, 1 mais o comprimento da cauda. Então, 1 mais, quer dizer, eu estou combinando a primeira resposta com as respostas que vão suceder ela. Aqui um exemplinho do fatorial, né? Então, caso base, se você quiser o fatorial de 0 dá 1, e se for maior que 0, vai ser fatorial de n que multiplica o fatorial de n menos 1. Tá? Normal. Geralmente a gente vai usar guardas, ou então a gente poderia usar aquele esquema do casamento de padrões lá que você faz. Fatorial de 0 dá 1. Fatorial de n, né, dá n vezes o fatorial de n menos 1. Caso base, caso recursivo. Só para a gente fazer um exercício aqui rapidinho, ó. Escreva uma função recursiva em Haskell que calcule o resto inteiro da divisão de dois números utilizando subtrações sucessivas. Então, obviamente, isso daqui não é a maneira mais com melhor desempenho para você calcular resto, mas eu poderia fazer isso, né? Eu quero saber quanto que dá o resto da divisão de 11 por 4. Como é que eu faço isso? Eu subtraio 4 de 11. Aí vai dar 7. Aí eu subtraio 4 de 7. Deu 3. Aí eu tento subtrair 4 de 3, não dá. Então o que quer dizer? Que o resto da divisão de 11 por 4 dá 3. Aí e o resto da divisão de 3 por 5?
Você tenta tirar 5 de 3, já não deu, então o resto já é 3, né? A divisão vai dar 0 com o resto 3. É bem básico, vamos fazer isso daqui no código. Então eu quero calcular o resto de divisão de dois inteiros, né? E retornar então esse resto que é um inteiro também. Só que eu não posso fazer isso num for, não posso tirando com for. Então como é que eu vou fazer? Falei para vocês, se A e B, eu quero dividir A por B. Se o A for menor do que o B, A é menor do que B, então o que quer dizer isso daí? Que o resto já dá A, certo? Se eu estou tentando dividir 2 por 7, uai, não dá para dividir, então a resposta dá 0 e sobra 2. Então, se o A for menor que o B, é um caso base aí. Se o A for igual ao B, aí o que acontece, galera? Se eu quiser dividir 5 por 5, vai dar 1 e sobra 0. Então, se eles forem iguais, dá 0. Esses dois são meus casos base. Tá? Ela já dá a resposta direto. Agora tem um caso recursivo. Ó. Otherwise, só tem uma saída aqui, né? Se não é menor, não é igual, quer dizer que o A é maior do que o B. Então, eu vou querer o resto da divisão de A menos B por B. Certo? Vamos testar isso aí? Eu fiz o mesmo arquivo que já estava, o teste, né? Resto da divisão de 11 por 4, né? Que eu falei aquela hora. Aí, 3. E de 7 por 2, deu 1. E de 70 por 11, deu 4, porque dá 66 mais 4, né? Então tá aí, funcionando. Não sei se vocês entenderam completamente. Deixa eu só fazer aqui de novo. Ó. Então eu quero fazer de 11 dividido por 4. Só quero o resto. Tá? 11 por 4, 11 é maior do que 4. Então ele cai nesse terceiro caso aqui. O que eu vou ter que fazer? 11 menos 4, que dá 11 menos 4 dividido por 4. 11 menos 4 dá 7. Então 7 por 4. Continua sendo maior. Então você vai fazer 7 menos 4 dividido por 4. Isso aí dá o quê? 3. Opa, 3 por 4 caiu agora nesse caso aqui. Então quanto que deu o resto? 3. Tranquilos? Então essa daqui é uma maneira criativa de você resolver o problema com recursão. E finalmente eu falei que o Haskell ele provia uma maneira da gente fazer interação entre funções. Então funções de alta ordem são exatamente, vêm exatamente para suprir essa necessidade aí. O que elas são? Elas são funções que operam sobre outras funções, ou seja, elas recebem função como parâmetro, elas retornam a função, né, como tipo de retorno. Como assim? Imagina aqui, ó, né, que eu queira pegar uma lista e dobrar todos os elementos de uma lista. Como é que eu faria isso? Dobro o elemento da cabeça e mando dobrar o da cauda. Né? Esse é a lista, na hora que a lista chegar na vazia aqui, quer dizer que é o caso base, uma lista vazia com todo mundo dobrado também é uma lista vazia. Né? E eu tenho uma função que chama dobra, ó. Obviamente que não seria necessário, né, galera? Mas assim, estou exemplificando aqui, ó. Que ela é utilizada aqui, ó. Eu dobro o primeiro e depois eu chamo a recursão aqui, a dobra lista, para dobrar os outros. E se eu quisesse que ao invés de ser uma dobra lista, que eu recebesse essa função dobra aqui, ó, como um parâmetro, e eu pudesse aplicar qualquer função em todos os elementos de uma lista. Clássico mapeamento. Olha lá, ao invés de dobrar, eu quero usar o ao quadrado. Então eu tenho aqui, ó, dobra, recebe inteiro, inteiro e retorna inteiro. Eu quero ter uma função então de mapeamento, que eu recebo uma função como parâmetro. Eu quero, por exemplo, eu quero receber dobra ou quadrado, ou alguma função que recebe um inteiro e retorna um inteiro, qualquer coisa, e quero aplicar ela em todo mundo de uma lista de inteiros, gerando uma nova lista com esses elementos todos modificados pela função.
Como é que eu faço isso? Eu especifico o tipo da função que ela aceita aqui, ó. Tem que ser uma função de int para int. Então ela recebe uma função como parâmetro. Daqui a pouco eu mostro como é que vai ser usado. Então, ó, mapeamento de uma função qualquer aqui, posso chamá-la de f, ou de underscore, para uma lista vazia, não é uma lista vazia, certo? Eu posso aplicar qualquer função numa lista vazia e ela vai continuar vazia, porque eu preciso de elementos, né? Mapeamento de uma f para uma lista que tem cabeça e cauda, opa, aí já começa a ficar interessante. O que acontece? Eu vou aplicar a função f na cabeça e construir ela com uma lista que eu aplico f em todos os elementos da cauda dessa lista aí. Vamos ver como é que funciona? Beleza. Quero, ó, mapeamento. Eu quero dobrar todos os elementos dessa lista aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aí. Ah, não, eu quero então agora mapeamento quadrado de uma lista que tem entre 1 e 10. Tá aí. Todo mundo elevado ao quadrado. Ah, tem uma outra função. Let, por exemplo, x ser igual a x ao cubo. In mapeamento cubo. X ser x ao cubo. Em mapeamento cubo da lista entre 10 e 20. Aí, ó. De 10 ao cubo até 20 ao cubo. E assim por diante. Ele receberia aqui, ó, qualquer função que receba um inteiro e retorne um outro inteiro. Como dobra, como quadrado, como esse é o cubo aqui que eu defini com uma definição local. Beleza? As funções aí de alta ordem mais famosas são essa de mapeamento que eu acabei de mostrar e a de filtro. A de filtro é o seguinte, você recebe uma lista e também recebe uma função que é um teste, que vai verificar se aqueles elementos, cada elemento da lista lá, ele deve pertencer ao retorno ou não. Então, por exemplo, eu recebo uma lista com todo mundo e quero verificar se ele é par. Aí retorna só os pares. Aqui tem uma função que verifica se ele é par. Ó. Se o resto da divisão por 2 for 0, quer dizer que ele é par, retorna true. Mas senão é false. E o ímpar é ao contrário, se for igual a 1. Né? Então eu recebo aqui, ó, uma função de teste, quer dizer, ela recebe um inteiro, faz um teste e retorna bool. Quer dizer, true, pertence, ou falso, não pertence. Recebe uma lista e retorna uma lista com os elementos filtrados. Aí como é que funciona? Ah, se a lista for vazia, não tem quem filtrar, né? E da outra maneira, ó, se a função aplicada à cabeça der true, então a cabeça vai ser o primeiro elemento desse restante aqui. Ó, cabeça, né, prim, que constrói com o quê? Os outros elementos filtrados pela mesma função f. Se não, o que acontece? O primeiro elemento não entra na cabeça. Então, o filtro, a função, né, chama filtro, aplica a função f somente aos outros. Aí dá isso daqui. Beleza, né? Essas são funções de alta ordem, quer dizer, função que recebe uma outra função como parâmetro. Eu mostrei a de mapeamento e de filtro. Essas funções já existem na linguagem também, né? Se vocês quiserem utilizar. Map e filter, aí ó, mesma coisa. Deixe que, né, quadrado x seja x ao quadrado em, ó, map já é uma função de alta ordem que recebe o square como parâmetro e uma lista e aplica em todo mundo. Mesma coisa aqui, né? Só que aqui eu estou acrescentando 1 em todo mundo. Aqui eu estou acrescentando 10 em todo mundo. E o filter, que você quiser filtrar, ó. Então chama filter, passa a função de filtro e uma lista ele filtra para você. Bom, galera, basicamente era isso. Essas duas aulas de Haskell foram bem superficiais mesmo, né? Existe um curso de Haskell aqui nesse canal do YouTube aqui que eu mesmo fiz, que dá um pouco mais de exemplo, que assim, entra em mais detalhes de código. Eu vou deixar aí um link aí para vocês, se vocês quiserem
aprofundar. Mas como aqui é um curso de paradigmas, linguagem de programação, é só para vocês terem ideias sobre a diferença desse paradigma com relação aos outros e ter uma noção de como é que funciona. Tá joia? Espero que vocês tenham entendido aí e que, se caso tenham interesse, se aprofundem em Haskell ou em outra linguagem funcional. Na próxima aula a gente começa um outro paradigma que é o lógico, tá? Valeu, muito obrigado e até lá!